Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 11º vídeo da nossa série 55 ferramentas para análise criminal. No vídeo 9 fizemos o recorte dos municípios que fazem fronteira com os outros países. No meu caso, que é Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia, são 28 municípios que estão dentro da faixa de 150 quilômetros da faixa de fronteira. Aqui nós vemos os 28 municípios. E essa linha em destaque é a faixa de 150 km. Hoje nós vamos inserir os dados de agressões, que são as variáveis x85 a y09, que extraímos do banco de dados do DataSUS na última aula do vídeo 10. Vamos primeiro inserir os dados de forma manual, para que você aprenda uma outra maneira de inserir os dados tabular em uma base cartográfica. Esse método é interessante quando temos poucas informações a serem inseridas numa tabela. Neste caso são dados de apenas 28 municípios, o que torna fácil fazer isso manualmente. Porém, quando se trata de uma grande quantidade de informações, sugiro o método já explicado, que é a união de tabelas, já demonstrado no vídeo anterior. Abrimos então clicando com o botão direito aqui em cima do nome da nossa camada, vamos abrir a tabela de atributos da nossa base cartográfica. Você pode ver que são aqui em cima aqui 28 municípios, 28 seleções. Aqui são os municípios que compõem a nossa faixa de fronteira. Aqui nós temos o geocódigo, o nome do município, a população que inserimos via união de tabelas, explicado no vídeo anterior, e aqui tem as regiões integradas de segurança pública, de acordo com o que o município pertence. Vamos colocar os dados em edição nessa tabela e criarmos uma coluna do tipo integer, que é inteiro, para que digitamos os dados do DataSUS. Para isso, vamos clicar aqui nesse ícone alternar modo de edição. Observe que a nossa base ficou toda selecionada. Agora vamos adicionar um novo campo, e vai abrir essa tela. Aqui nós vamos colocar o nome da nossa tabela, que no caso aqui nós vamos colocar homicídios. Vamos supor que esses dados são homicídios. Aqui, se você quiser fazer um comentário, você pode colocar dados do DataSUS do ano XYZ. Aí você que escolhe. Tipo do campo que vai ter essa coluna vai ser o inteiro, porque nós vamos colocar números sem vírgulas, então vai ser números inteiros. Tipo de provedor, comprimento dele. Comprimento, vamos deixar 10, Vou colocar aqui para que ele melhor sobrar, espaço na tabela. Feito isso, vamos dar um OK. Observe que já foi criada a coluna e ela continua no modo de edição, então vamos colocar aqui os dados que nós extraímos lá do DataSUS na aula passada. E agora vamos pegar os valores que foi retirado do DataSUS e vamos Araputanga. Teve um homicídio no ano de 2015. Barão de Melgaço. É só ir digitando os valores, ele vai inserindo. Barra do Bugres, 17. Cáceres. Foram 20 homicídios. Aqui no caso são agressões, com base no homicídios. Nós demos o nome para a tabela de homicídios, mas são dados de agressões do DataSUS. Conquista do Oeste não teve nenhum, não consta na tabela. São municípios pequenos. Curvelândia também não. Figueirópolis também não. Glória do Oeste também não.
Indiavaí. Indiavaí, olhando a tabela, teve um homicídio, ou seja, uma morte por agressão, né, classificada pelo Data6 como agressão. Jauru, outro município, também não teve. Lambari do Oeste, teve uma morte. Mirassol do Oeste, teve 7. Nossa Senhora do Livramento, teve uma. Poconé foram 18 mortes. Pontes de Lacerda foram 12. Porto Esperidião teve 3. Porto Estrela não teve nenhum. São José dos Quatro Marcos teve 4 mortes. Reserva do Cabaçal teve 2. Rio Branco não teve nenhuma. Salto do Céu teve 4 mortes. Vale do São Domingos também não teve. Comodoro teve 6 mortes. Sapezal teve 5. Campos de Julho também não teve. Vila Bela da Santíssima Trindade teve 3. Nova Lacerda teve 1. Tangará da Serra teve 19 mortes. Observe que teve município que não foi registrado mortes por agressão no ano de 2015. Então, feito isso, vamos salvar. Ele continua no modo de edição, ele só vai sair do modo de edição quando a gente clicar nesse. Aí agora ele saiu. E a sua base tem aqui uma nova tabela. E com os campos de homicídios aí classificado como agressões pelo DataSUS, que a gente deu o nome de homicídio, de acordo com o município. Agora vamos criar uma nova coluna do tipo decimal para criarmos as taxas criminais para cada município. O procedimento é o mesmo, né? Colocar em modo de edição e clicando aqui nesse lápis, observe que já selecionou lá. E para isso agora a gente vai criar uma novo campo. Aqui nós vamos dar o nome de taxa. Sugiro que não deixem espaço, sempre coloca um underline. Aqui você pode colocar aqui taxa de homicídios por 10.000 habitantes. Estou colocando por 10.000 porque os municípios são todos pequenos, então não tem por que eu ficar calculando taxa por 100.000, até porque eu não vou comparar isso aqui com nenhum outro município, só com eles mesmos. Então eu sugiro que você também faça o mesmo. Quando 100.000 é quando você vai calcular, por exemplo, capitais, municípios grandes, né, com mais de 100.000 habitantes, aí lembrando que as taxas por 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, isso serve apenas para comparar populações, cidades, né, de diferentes tamanhos, para que você coloque tudo na mesma proporção de grandeza. Para cada grupo de 10.000 habitantes tem X mortes, né? Então, para cada grupo de 100.000 habitantes tem X mortes. Então, fica mais fácil você visualizar isso quando você coloca a nível de taxa. Aqui no tipo desse campo, nós vamos colocar decimal.
decimal real, porque nós vamos trabalhar com vírgulas, né? Casas decimais. Então vamos comprimento do campo. Vamos deixar 2, porque não vai ter nenhuma com 3 dígitos. A precisão, vamos deixar 2 também, que vai ficar 2 casas depois da vírgula. Feito isso, vamos dar um OK. E aqui você já observa que ele criou a taxa de homicídios, a coluna taxa de homicídios. E para isso agora nós vamos criar uma fórmula. Lembrando que a taxa de homicídios é o número de um determinado tipo de crime, né? Uma infração criminal ocorrida no município durante um determinado período. Geralmente isso é anual, se calcula anualmente. Eu pego esse número dessa infração penal que você quer calcular, divide pelo número de habitantes do município e então multiplica por 100 mil, por 10 mil, por 1000. E aí você tem a taxa. Agora vamos então criar uma forma matemática para preencher esses campos aqui. Vamos clicar então nessa calculadora de campo. Vai abrir essa janela. E aqui nós vamos escolher, como a gente já criou a coluna taxa de homicídios, vamos pedir para que atualize essa coluna para a gente. Aqui, clicando ali você... Senão aqui dentro você poderia criar uma coluna e já inserir os cálculos todos por aqui. Vamos pedir então para atualizar esse campo existente, que é a taxa de homicídios. Para isso vamos vir aqui em campos e valores. Aqui você tem todas as tabelas que compõem a sua base cartográfica. Para isso vamos abrir parênteses, vamos dar 2 cliques na coluna homicídios, vamos pedir para dividir, né, que você vai dividir o número de homicídios pela população existente naquele município. 2 cliques novamente, fecha parênteses, sinal de multiplicação, e aqui você digita. Se você vai fazer por 100 mil, por 10 mil, por 1000, aí fica a seu critério. Vou colocar aqui por 10 mil e vamos dar um OK. Observe que ele já inseriu os valores ali. Vamos clicar em salvar. Vamos sair do modo de edição. Observe que já saímos do modo de edição. Agora seus dados já estão na sua base cartográfica, já pertence a ela. E aqui cabe uma análise já rapidamente, para que a gente possa realmente, para você ver como que é interessante você, entre números absolutos que você tem de uma determinada cidade e quando você transforma isso em taxa, o resultado que isso proporciona na análise. Vamos clicar aqui em cima da coluna taxa de homicídios. Se você clicar, ele vai do menor para o maior. Se você clicar novamente, ele vai do maior para o menor. Observe que o município com a maior taxa de mortes por 10 mil habitantes foi o município de Salto do Céu, que tem 3.423 moradores. Ele teve 4 homicídios no ano de 2015. E com isso a taxa de homicídios dele foi para 11 mortes para cada 10 mil habitantes. O mesmo acontece com a reserva do Cabaçal, 2.638 habitantes, teve 2 homicídios. Como a taxa é por 10 mil, você vai ter 7,5 mortes para cada 10 mil habitantes. E aí você tem outras cidades, como Poconé e Barra do Bugres, que tem em torno de 32 e 33 mil habitantes. Em números absolutos também teve bastante homicídios, 18 e 17, e com uma taxa de 5,5 e 5,10 mortes para cada grupo de 10 mil habitantes. E aí você tem cidades
maiores, como Cáceres, por exemplo, que tem 90 mil habitantes, teve uma taxa de 2,2. O mesmo acontece com Tangará da Serra, com 19 mortes, com 1,9 mortes para cada grupo de 10 mil habitantes. Então, por aqui você já vê a utilidade de você utilizar a taxa para comparar. Se você fosse levar pelos números absolutos, você ficaria preso a cidades como Cáceres, Tangará, Poconé e Barra do Bugres. Porque em números absolutos, você observa que eles são os maiores números absolutos. E quando você vai pela taxa, você descobre que tem cidades muito pequenas, municípios com população muito pequena e com um grande número de homicídios naquele período. Então fica aí mais uma dica para quando você for fazer comparações entre municípios, utilizar sempre taxas. Muitas vezes taxa por 10 mil habitantes é muito mais fácil de você visualizar quando os municípios são pequenos. Esse foi mais um vídeo da nossa série de 55 ferramentas para análise criminal. Espero que essa informação seja útil para você no seu dia a dia. E se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos que gostam do assunto e têm interesse. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.